Aleluia. Pai amado, que Tua palavra seja tão eficaz em nós, tão viva, tão poderosa, ela penetre no profundo da nossa mente, da nossa alma, para dividir o que é Teu e o que não é Teu, para nos conduzir mais e mais à identidade contigo. Que nós tenhamos uma plena reverência a ela nessa noite. Nós possamos ouvir Tua voz, Senhor, na medida da Tua graça. Nos ajude aqui, nos dando sabedoria, discernimento, percepção, a unção e a graça em nome de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, eu queria falar um pouco nessa noite sobre o tema Mantendo Deus em primeiro lugar. Mantendo Deus em primeiro lugar. Se você não lembrar de nada dessa palavra aqui nessa noite, você vai lembrar disso aqui. Vamos repetir? Mantendo. Agora eu vou pedir também, eu fui muito exercitado nisso e me ajudou muito. Nós temos que ter uma mente ativa, não uma mente passiva. Se alguém levantar para ir tomar água, seja o que for, sair, não desvie sua mente. Deixe sua mente ser cativada pelo Espírito, aquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações nessa noite. O foco da vida humana, desde que o homem caiu, basicamente se define em duas coisas: atue por conta própria e abra portas para você mesmo. É uma linguagem mais sofisticada para falar sobre independência. Todo o foco da vida humana se baseia nesses dois pontos. A gente sempre quer atuar por conta própria e sempre queremos abrir portas para nós mesmos. No texto que nós lemos, o foco, o cerne dessas três tentações, tem duas palavras que são sustentáculos.
dependência e confiança. Dependência e confiança. Jesus tinha dependência do Pai e Jesus tinha plena confiança no Pai. Satanás, ele quer de todas as formas atuar, ele quer quebrar. Ele tentou isso, fazendo com que Jesus quebrasse a sua dependência do Pai e também tentou que Jesus quebrasse a sua confiança no Pai. E para nós também, todas essas insinuações do maligno, para conosco também, todas as insinuações da nossa carne, que a palavra diz que luta tão terrivelmente contra o Espírito, porque são inimigos entre si. A carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. A carne quer o mal, a carne quer o pecado, a carne quer desobedecer a Deus, a carne quer fazer as suas vontades e suprir as suas satisfações. Mas o Espírito, ele conduz a vida. O Espírito conduz a mente de Deus. O Espírito conduz a vontade de Deus. E a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Até Jesus voltar, nós vamos estar nessa luta. E quais são esses dois sustentáculos também quanto a nós? Tentando quebrar a nossa dependência do Senhor e tentando quebrar também a nossa confiança no Senhor. Satanás chegou para Jesus, sabendo ele que lá naquele monte da transfiguração, o Pai disse assim: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho tido todo o prazer. Eu tenho tido toda a satisfação, eu tenho tido toda a alegria. Satanás, sabendo disso, tentou se insinuar para Jesus, numa tentativa de tentar lançar na mente dele alguma dúvida, dizendo assim: se tu és Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Em outras palavras, Satanás estava tentando dizer para Jesus assim: se você é filho de Deus, por que você fica se privando de fome? 40 dias lá sem se alimentar. E Satanás tentou pegar Jesus um pouco lá, talvez um pouco debilitado no seu físico. Se você é filho de Deus, faça provisão para você mesmo. Você não está fragilizado e faminto? Então faça a sua provisão, você é capaz de fazer isso. Atue por conta própria. Jesus Cristo, ele vai, na palavra, essa resposta de Jesus se encontra em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 3, já estava escrito na lei, Jesus já conhecia esse texto, e ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É muito interessante a gente observar que Jesus Cristo não responde: nem só de pão viverá o Filho de Deus, nem só de pão viverá o Filho do homem. Mas Jesus Cristo responde: nem só de pão viverá o homem. Jesus está ali com sua integral e total humanidade, enfrentando Satanás como homem, porque ele se fez carne humana, ele se tornou como nós, porém sem pecado. Mas ali naquela tentativa de Satanás de quebrar a dependência, de quebrar a confiança dele no Pai, ele se coloca como homem. Sabe por quê? Porque se Jesus não vencesse a Satanás como homem,
nós não teríamos um Salvador perfeito. Nós não teríamos nossa salvação. E nós não teríamos nenhuma condição de vencer também as tentações que vêm do diabo contra nós. Estaríamos todos destinados à ruína eterna, à perdição eterna. Mas ele ali se reveste da nossa humanidade e bate de frente com Satanás, porque ele foi um homem em plena dependência de Deus. Adão pecou porque ele se tornou independente por um ato só que ele fez, fazer sua própria vontade, abrir caminhos para ele mesmo. Ele se torna pecador. Mas Jesus nunca cometeu pecado. Por quê? Porque ele nunca foi independente do Pai. Tudo o que ele fez na terra foi numa plena e total dependência. Ser dependente de Deus é mantê-lo sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Para mim, este é um dos maiores desafios da caminhada cristã. A gente manter Deus como prioridade número 1 na nossa vida. Colocar Deus como primeiro na nossa lista de coisas. Porque se Jesus não for o primeiro, se Deus não for o primeiro, fatalmente nós queremos administrá-lo. Nós queremos fazer planos, fazer projetos e pedir que Ele dê o respaldo para nós. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro plano, a gente faz isso. Senhor, esse projeto que eu estou pensando fazer é o que o Senhor tem para a minha vida? E se o Senhor tiver algo diferente ou melhor, ou qualquer mudança, eu estou disposto a fazer porque Tu és o Senhor da minha vida. E o diabo, meus amados, ele vai lutar conosco para não mantermos Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Vai lutar com a gente para que Deus não seja primeiro nas finanças, que Deus não seja primeiro no nosso tempo e muitas outras coisas. Ele vai tentar minar de todas as formas para que nós fiquemos colocando Deus em segundo plano. E outra luta que nós temos diariamente é que nós temos e vivemos de um mundo que é cheio de coisas que nos distraem. Uma das armas que Satanás usa para roubar a prioridade de Deus na nossa vida são as distrações. Eu não quero falar de todas elas, mas tem uma hoje que é super, hiper moderna, que com certeza está fazendo muitos naufragarem na fé, está fazendo muitos se impossibilitarem de receber o reino de Deus. É a chamada tecnologia. A internet, o celular, as redes sociais. Quantos estão sendo tragados por essa onda? Quantos que estão contaminados, tão obcecados, tão viciados, que se faltar energia 3 dias, talvez essa pessoa entra numa crise existencial. Está havendo uma conversa aí que eu não sei se é verdade, pelo sim, pelo não, pode acontecer. E tem uma possibilidade nesse ano de 2024 de ter uma pane no GPS aí, no satélite, seja lá o que for, e a Terra ficar sem internet e sem energia por vários dias. Se isso acontecer, vai ser um caos. Vai ser um caos. Muita gente vai viver em desespero, em pânico, em depressão, ou talvez até perder a vida. O grande desejo de Deus, amados, é que nós planejemos a nossa agenda em torno dele. Nós temos que planejar a nossa agenda em torno do nosso Senhor. Colocá-lo em primeiro lugar, independente do que eu vou deixar de lado,
Independente se eu tiver que mudar ou ser ajustado a minha vida em alguma coisa. Por que Deus nos salvou? Deus nos salvou não para a gente viver uma religião. O que é uma religião? Religião muitas vezes é colocar a Bíblia debaixo do braço, frequentar reuniões, assistir um culto, uma missa, onde o corpo está presente, o espírito está voando, e ali saiu, se divorciou de Deus. Não tem intimidade, não tem relacionamento, não tem comunhão com Deus. Então Deus não nos chamou para uma religião. O Senhor nos salvou para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. O único ser no universo que pode ter comunhão, que pode ter intimidade, que pode ter relacionamento com Deus, se chama ser humano. Somente o homem pode ter comunhão com Deus. Se ele nascer de novo, se tornar filho, aí ele pode ter um relacionamento de filho e pai e filho. A palavra diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Por quê? Porque ele sabe que Deus pensa em nós todos os dias e o dia todo. Você sabia, para lembrar a todos que se converteram, quando foi que Deus começou a pensar na gente? Você sabia? Quando foi que Deus começou a pensar na gente? Antes de criar céu, terra, planetas, universo, Deus já pensou em nós. Muito antes da gente nascer, Deus já pensou em nós. No processo de 9 centímetros, onde se processa a fecundação, milhões de guerreiros foram para a fecundação, mas Deus disse assim, olha, é você campeão. É você campeão. Passa na frente de todo mundo, porque eu tenho um plano para a sua vida. Deus pensa em nós todos os dias, amados, o dia todo. E quais são os pensamentos de Deus para conosco? Pensamento de vida e não de morte. Pensamento de paz e não de guerra. Deus só pensa o melhor para as nossas vidas. Esse Deus é confiável? Esse Deus é digno de ser prioridade na nossa vida? Se Ele tem planos melhores para as nossas vidas do que os nossos, por que não confiarmos? Por que não nos lançarmos? Por que não descansarmos na sua direção? Mas, amados, Deus quer fazer parte também de cada decisão das nossas vidas. Tudo que você vai decidir, você consulta a Deus, você busca o Senhor, você busca os conselhos dos santos, ou você vai fazendo planos e, partir, eu vou fazer, por aí vai assim? Não faça isso. Se lance, se entregue àquele que pensa e tem projetos para a nossa vida que são sobremaneira excelentes. Mas, amados, fazer parte de um grupo, acreditar em Deus, frequentar reuniões, esperar morrer para ir para o céu, sem Deus ser prioridade na vida, se tudo isso significa ser cristão, quão triste é essa realidade de quem vive assim. Quão terrível é. Quão enganosa é essa vida. Você está vivendo tremendamente enganado. Tudo isso só tem sentido se Deus for prioridade em nossas vidas. Se nós mantermos Deus como primeiro lugar em nosso viver. A palavra do Senhor fala dos avisos de Deus sobre os perigos de esquecê-lo. Deus vai avisando, olha, cuidado, para você não se esquecer de mim, se esquecer dos meus mandamentos, se esquecer dos meus conselhos. Deus avisava.
e dizia as consequências do que seria um caminhar, um viver, um projeto de vida dissociado dele. Ou ele como segundo plano, ou ele para respaldar o que se quer fazer. Apenas. Vamos ver isso em Deuteronômio 8, versículo 19 a 20. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Olha que tragédia. Olha que tragédia. O povo de Israel, mas eles viviam esse ciclo vicioso. Se afastavam de Deus, desobedeciam o Senhor, aí vinham angústias, vinham guerra, vinham morte, vinha juízo de Deus. Eles iam, se arrependiam, caiu em si, que besteira estamos fazendo? Se voltava para Deus. Deus é um coraçãozão trilhões maior do que o meu, amoroso, compassivo, benigno, misericordioso, que não rejeita o quebrantado e contrito. Recebia seu povo. Aí esse povo ia, caminhava uns quilômetros com ele direitinho, depois dava uma doideira. Como pode? Um povo sabendo que vinha morte, o povo sabendo que vinha tribulações, o povo sabendo que vinham angústias, que vinham tristezas, que vinham aflições, e mesmo assim, conscientemente, eles se afastavam de Deus. E nós também, amados, nós não podemos nos dar o luxo de buscarmos intensamente, avidamente, ansiosamente, com força a Deus, só quando estamos em perigo. Não podemos viver dessa forma. Quando tem um aperto, quando tem um problema, quando tem uma dificuldade, aí se cai, se busca, se lança, se conserta. Deus não quer que vivamos assim com Ele. Outra coisa muito perigosa na nossa caminhada cristã, que nós podemos transformar qualquer coisa em um Deus em nossas vidas. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida se chama ídolo, idolatria. E o apóstolo João já nos adverte, dizendo assim: fujam dos ídolos. O futebol pode se tornar um ídolo. O trabalho pode se tornar um ídolo. Eu vi uma história de uma irmã contando que um irmão aí, pelo mundo afora, não vou colocar aqui, que se envolveu tanto com o trabalho, mestre de obras, que se envolveu tanto com a construção, com os afazeres, que ele começou a esquecer os compromissos do Senhor. Começou a deixar de orar, começou a deixar de buscar o Senhor, de estar nos compromissos, de buscar força com os irmãos para aquecer sua fé, começou a se isolar. Nesse isolamento, ele se envolveu emocionalmente e se apaixonou por uma colega de trabalho. Nesse processo aí, o resultado foi: se separou da sua esposa e foi viver com essa mulher. Que tragédia. Por quê? Porque deixou o trabalho consumir a sua vida. Eu conheço essa história também. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, meus amados, tirar férias de Deus. Não podemos tirar férias de Deus. Deus é como não? Ele é a maior das nossas necessidades. A gente tem necessidade de se alimentar, de beber água todos os dias. Deus é super, hiper mais do que isso. Nós não podemos viver nem só um segundo sem o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é a nossa vida. Ele é a própria vida da gente.
Nós não podemos tê-lo só para emergências em nossas vidas. Paulo já dizia lá em Atos 17, porque nele vivemos e existimos e nos movemos. Que tremendo esse texto. Porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Tolo é quem acha que vive, que respira, que é alguma coisa sem Deus. Tem uma frase, eu gosto dela, eu não sei se eu lembro direito, é mais ou menos assim: Deus sem você, ele continua sendo Deus. Agora você sem Deus, você não é nada. Jesus já disse: sem mim, o quê? Ele é a nossa vida. Pense nisso. Nele a gente vive. Se você está aqui nessa noite, foi porque você está nele. Se você está de pé, é porque você está nele. Se você tirar os olhos dele, não tem um aqui que fica em pé. Não tem um aqui que permanece fiel. Um dos textos mais tristes que eu considero da Bíblia está em Jeremias 3:32. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dia sem contar. Que texto brabo é esse, hein, gente? Obrigado. Pode uma noiva ir para o casamento e esquecer os seus adornos? Tem condição? Será? Esquecer um brinco, esquecer um batom, esquecer um negócio desse aí, essas paradochinhas todas aí. Mas o profeta está dizendo assim que Deus mandou o profeta escrever: o meu povo se esqueceu de mim por dia sem conta. Por dia sem conta. Grave. Muito sério. E nós? Quantas vezes a gente está vivendo uma vida religiosa, considerando a Bíblia assim, de qualquer jeito, sem dar muita importância à palavra do Senhor, sem dar muita importância a falar com Deus, já pula da cama correndo, já vai embora. Como vive? O homem comum vive como? A única diferença do homem comum para os animais irracionais é que ele vai morrer e vai para o caldeirão, para o lago de fogo. Por quê? Porque ele acorda, toma um banho, porque quem gosta de tomar, quem não gosta já sai desarrumado mesmo. Toma seu café lá, às vezes até corrido. Beleza, vai para o seu trabalho, trabalhou, volta para casa, come, esquece, nem ora, não faz nada, não tem conexão com Deus, não tem interesse nenhum nessa realidade. E vive assim, toca a vida, de tarde volta para o trabalho, à noite vai preencher sua noite com televisão, ou com futebol lá, seja jogar futebol, assistir futebol, novela, blá, e deixa a vida me levar. E os filhos de Deus? Muitas vezes não tem muita diferença. Por quê? Não tem intimidade com Deus. Não prioriza Deus. Quer ver uma coisa? Quantos aqui? Não precisa levantar a mão, não. Quantos aqui já saíram de casa apressados e esqueceu o celular? Esqueci o celular, lascou. E aí? O que é que faz? Já aconteceu com alguém aqui, não? Faz o quê? Não é esse aí que faz? Pá! E sai correndo e tal. Eu faço uma pergunta. Quantos de nós aqui
já saiu de casa e parou assim, e lascou, esqueci de orar. E voltou correndo para... Pô, vou começar meu dia agora direito. Quantos já fizeram isso? Não precisa responder não, fica aí na consciência. A importância de quem te dá o celular, ou outra coisa qualquer. E a gente não traz para nós essa percepção do manter Deus primeiro. Eu já tenho algum tempo um propósito em mim que tem me ajudado muito. Eu quero perseverar nesse propósito de quando, antes de começar o dia, não botar os pés no chão sem conversar com Deus. Até porque você botar o pé no chão para ir até o banheiro, daqui um dia todo mundo está velhinho aí, vai precisar muito de Deus, né? Porque a idade vai chegar para todos. Mas que tal a gente pensar nisso? Como é que eu vou? Às vezes a gente acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Não responda. Quando a grande parte dos filhos de Deus vão para o celular, ver fofoca. O que é que tem de novidade no WhatsApp? O que é que está passando no Instagram? O que é que vai buscar ouvir o quê? Será que alguém mandou uma mensagem para mim? É ou não é? Ixi, então estou errado. Estou equivocado. A realidade é essa. Se acorda hoje, vai logo pensando em alguma coisa com o celular. E por que não a gente colocar essa mente da gente, esse coração, esse espírito? Senhor, me ajude a te dar o melhor, a priorizar o Senhor na minha vida e conversar com Ele. Você já desenvolve um papo, uma oração boa e depois você dá continuidade no seu relacionamento com Ele. A coisa mais importante, meus amados, para Deus é que nós venhamos a dar tempo para Ele. A coisa mais importante para Deus é que você dê tempo para Ele. E muitas vezes a gente senta, acontece comigo, vou ler a palavra, não flui lá essa coisa toda, mas eu leio, faz aquela oração, mas muitas vezes me parece assim que, né? Poxa, será que está agradando a Deus? Sim, nem faça. No mínimo, você tem que falar para Deus o seguinte: Senhor, olha, eu não estou compreendendo muita coisa, não estou sabendo orar direito, o Espírito Santo vai me ajudando aí que essa oração suba. Mas uma coisa eu quero declarar para o Senhor hoje, cada dia que se chama hoje, eu não posso viver um segundo sem o Senhor. O coração dele vai ficar, ó, meu filho, eu sei disso, eu vou lhe dar graça, porque ele dá graça a quem não tem nenhum vigor. Ele dá graça ao humilde e resiste aos soberbos. Salmo 106, verso 7. Tem uma advertência aqui de Deus muito forte para nós. Salmo 106, verso 7. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Olha que tragédia. A palavra diz aqui que se a gente se esquecer de Deus, vai gerar duas coisas em nosso coração. Vai gerar incredulidade e vai gerar rebelião. Quando você começa a se esquecer de Deus, não dá prioridade a Ele, não mantê-lo como primeiro na sua vida, aí você vai começando a se atropelar na sua caminhada, trabalho, e vai correndo para lá e para cá, correria e distrações, e vai se deixando levar pela tecnologia, vai se embaraçando, vai se esfriando, aí começa a não acreditar mais, e aí a rebelião bate a porta e você obedece. Então, tenhamos cuidado, porque se esquecer de Deus faz com que
a gente se desacredite da sua palavra e entre a rebelião. Isso é tão sério, porque há uma igreja na Bíblia que era uma igreja que era tão cheia de amor, tão cheia da palavra, tão cheia de Deus, mas foi passando os anos, esses irmãos amados, eles começaram a ficar engrandecidos e ficaram técnicos, como se tivesse colocado o avião no piloto automático. Eles começaram a colocar a vida deles no piloto automático. Eu já sei as escrituras, eu sei quem é apóstolo e quem não é, eu sei quem traz o ensino que bate com as escrituras e que não bate. Esse povo era inteligente, era trabalhador, era agente de Deus. Mas a palavra diz que Jesus falou para eles o seguinte: olha, eu tenho uma coisa contra vocês, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Abandonaram a prioridade máxima. Vocês começaram a andar sem mim. Vocês começaram a fazer as coisas tecnicamente, fazendo no piloto automático, né? E aí, essa igreja, na história, ela não existiu mais. Foram lá, muitos anos atrás, só acharam as cinzas. Por quê? Porque se ensoberbeceram e perderam o primeiro amor. Mas há uma palavra também de Deus que nos chama a atenção e nos anima, e que enche o nosso coração de expectativa, que nós devemos melhorar a nossa manutenção de Deus como prioridade. Salmo 27,4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Olha que maravilha. Davi. Interessante que eu lembro de, se não me engano, 2 ou 3 personagens que falou coisa, né? Davi foi um deles, uma coisa, pedi ao Senhor. Que coisa é essa? Prioridade máxima. Uma coisa que é coisa das coisas. Necessidade das necessidades. A prioridade das prioridades. Eu peço ao Senhor que eu possa morar na tua casa para contemplar a tua face e meditar no teu santo templo. Nós não podemos ser uma maioria, não podemos viver ao sabor da multidão, da corrente da multidão do resto do mundo, que não tem Deus como prioridade. Nós precisamos querer Deus com muita intensidade para nós. Desejar Deus. Quando Davi disse isso, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, ele fala de contemplar o Senhor. É o grande segredo da vida cristã. É contemplar Jesus. Porque quando nós contemplamos Jesus, nós somos iluminados. Quando contemplamos Jesus, nós somos transformados. Quando contemplamos Jesus, nós somos renovados, vivificados. O segredo é contemplar Jesus. Olhe para Jesus. Olhe o que saiu da boca desse amado Senhor. Olha o que ele disse. Olha como ele agia, como ele reagia, como ele tratava as pessoas. Do mais rico ao mais marginalizado, ele deu atenção a todos. Porque ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Porque se nós olharmos para Jesus, nós seremos transformados e menos divididos. Coisa quer dizer único, prioridade. Então, se a gente colocar Deus como prioridade e contemplarmos essa glória dele, nós seremos transformados, amados. Paulo disse assim: porque contemplando a glória do Senhor como no espelho, somos transformados de glória em glória à imagem daquele que nos salvou pelo Espírito. Com o rosto descoberto, olhando para o Senhor, nós somos transformados.
se você está embaraçado, se você está passando dificuldade, se você não está conseguindo desenvolver a sua vida espiritual, uma coisa é certa, você não está contemplando Jesus. Põe os olhos nele. Maria foi outra que teve essa palavra coisa para ela. Quando Jesus chegou na casa, Marta com tantos afazeres, se ocupando para servir. Mas Jesus fala no final, Maria, uma coisa, Jesus disse, uma coisa só basta. E Maria escolheu a melhor parte. Contemplar Jesus é a coisa das coisas. Contemplar Jesus é a necessidade das necessidades. Contemplar Jesus é tudo quanto nós precisamos. Se você contemplar Jesus, meu irmão, você vai ser transformado. O que é que está te bloqueando? O que é que você tem dificuldade na sua vida? O que você considera que é debilidade na sua vida? Olhe para Jesus. A solução. Ele é a resposta para tudo que nós necessitamos. E quando nós pensamos nessa palavra buscar, ela é pesada. É uma palavra desafiadora, porque ela implica em ansiar, em perseguir, em ir atrás com tudo que você tem. Quantos aqui que se apaixonaram um dia por uma moça, botou os olhos nela, né? Eu fui um deles. Pela primeira vez que eu vi a Adriana, eu disse, essa mulher vai ser a minha esposa. Meu coração, e aí eu fui, busquei, corri, lutei, apanhei, levei uns tiros nos olhos, mas eu perseverei, eu alcancei. E quantos aqui fizeram assim também? Não foi? Foi ou não foi? Chocolatinhos, cartinhas, você fez tudo para conquistar, para obter o seu amado e a sua amada. Porque você perseguiu, você foi atrás com tudo que você tinha, com toda a sua força, com toda a sua capacidade, com toda a sua inteligência. Quando nós queremos uma coisa, o que é que temos que fazer? Quando nós queremos uma coisa, o que é que tem que fazer? Ficar sentadinho, esperando cair do céu? Orar, né? Pedir a Deus, Senhor, claro, Senhor, mova a tua mão, me ajude. Né? Quantos aqui já desejaram ou desejam obter uma casa, obter um carro, obter um transporte, ou fazer um curso, ou seja lá o que for? Você vai ter que primeiro desejar. Aí você vai buscar Deus, direção, e você vai empreender todos os seus esforços, né ou não é? É ou não é? Vai empreender sua energia, seus esforços, aí você vai, daqui a pouco você vai alcançar. Por quê? Porque você buscou, você ansiou, você desejou, você perseguiu. E buscar a Deus? E buscar a Deus tem que ser menos do que isso? Se a gente sabe que sem Ele nada a gente pode fazer, como é que a gente pode se dar o luxo de não buscá-lo? Como é que a gente pode se dar o luxo de passar um dia sem orar? De passar um dia sem buscar o seu conselho? Sem buscar uma amizade com Ele, um relacionamento com Ele. Eu não estou falando aqui apenas de você não botar o pé no chão antes de começar seu dia sem falar com Ele e depois você esquecer dele o dia todo. Não é isso. É você desenvolver uma intimidade, uma amizade, um falar com Ele, até no dirigindo, até caminhando. Eu gosto de caminhar. Eu gosto de caminhar às vezes sozinho, porque ali eu vou falando com meu Deus, eu vou orando e vou percebendo, e vou conversando, e vou clamando. O meu espírito, minha mente vai funcionando. Uma disciplina muito forte. E assim, você vai, parou um tempinho, né? Declare seu amor para Ele. Nós não temos razão para colocar os nossos pés no chão todos os dias, se nós não tivéssemos um Deus para servir. Não é verdade? Se a gente não tivesse um Deus para amar,
um Deus para servir. Não tinha sentido nenhum botar o pé no chão para viver. Porque viver é Jesus. Jesus é a vida. Jesus é a nossa maior necessidade. Deus quer que nós corramos atrás dos nossos sonhos em torno dele. Em torno dos interesses dele, dos pensamentos dele. Meus amados, principalmente os jovens que querem ser alguma coisa na vida. Quero ser isso, quero ser aquilo, quero alcançar sucesso, quero ter objetivo na vida, bem. Mas eu vou dizer uma coisa para todos nós nessa noite. Nada vai fazer a gente feliz. Nada vai fazer nessa terra a gente feliz se Deus estiver em segundo plano. A nossa maior felicidade é Ele ser o primeiro. Porque nós teremos tantas benécias aqui, ainda uma herança incorruptível. Precisamos desfrutar Deus cada dia, cada momento das nossas vidas. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite com um cântico que para mim é muito desafiador. Eu só vou lê-lo. Ele é muito forte. Ele é muito forte e precisamos meditar para fechar o que eu queria dizer nessa noite. Jesus Cristo, Ele não escolheu a melhor opção, abrir portas para Ele mesmo. Ele não procurou agir por conta própria. Porque Jesus, Ele tinha o Pai como prioridade na sua vida. Jesus não fazia nada sem primeiro buscar a direção do Pai. Estava lá curando, fazendo coisas, ele sumia de repente, falava que ele estava lá com o Pai, adorando, conversando, colocando as coisas na mão do Pai. E esse cântico, para fechar a minha fala, ele diz assim: que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Amém? Este é o seu desejo? Você quer ampliar, você quer potencializar, você quer consolidar cada dia a sua manutenção de Deus como primeiro na sua vida? É o seu desejo? E esse ano de 2024, nós sejamos mais íntimos, mais próximos de Deus. Sejamos mais contemplativos da glória de Jesus, das riquezas que é em Cristo, da graça que é em Cristo, porque assim seremos salvos, assim seremos transformados, de glória em glória. Nós só vamos ser melhores de glória em glória se contemplarmos a Ele. E para contemplar a Ele, precisamos priorizá-lo. Precisamos levar isso a peito. Eu desafio e animo aos grupos caseiros esse ano para a gente promover vigílias de grupos caseiros. Para a gente ter tempo de buscar mais a Deus. Companheirismos. Marque a oração. Juntas e ligamentos. Priorize a oração nas reuniões para buscar a Deus. Os nossos churrascos, vamos buscar a Deus, vamos ter um tempo de contemplação, de adoração, de exaltar o nome do Senhor. Seja o que for, que Deus tenha o seu lugar prioritário na vida da igreja, na vida dos discípulos. O grande desafio do discipulador, o grande desafio do pastor, dos pastores, o grande desafio dos líderes é levar cada discípulo a ter contato com o Espírito Santo.
levar cada discípulo a depender do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai levar o discípulo a contemplar Jesus. Amém? Nosso altar pessoal, no nosso altar coletivo, que Deus seja o primeiro, de fato e de verdade. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ele disse: achegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Amém? E nós possamos ter mais de Deus esse ano do que o ano passado. Amanhã mais do que hoje. Não fiquemos relaxados. Paremos de fato para buscar mais o Senhor com a palavra. Não deixe a Bíblia pegar poeira. Não deixe a oração a segundo plano. Precisamos esquadrinhar os nossos caminhos e voltarmos para o Senhor. Então, uma igreja que prioriza Deus, fica fácil trabalhar. Fica fácil você falar a palavra de Deus para ela, porque Deus já teve contato, o Espírito Santo já vai pegar a palavra ali, vai corrigir, vai direcionar, vai consolar, vai animar, vai fortalecer. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê graça para vivermos esse reino e esse Jesus como primeiro na nossa vida. É muito difícil, Senhor, nós sabemos disso. Manter o Senhor como prioridade, como primeiro em nossa vida, mas precisamos da Tua ajuda, da Tua graça, do Teu poder, para a gente inclinar os nossos corações para Ti, buscarmos Tua face, Senhor. Não podemos viver sem Ti, Senhor. Não podemos ter presunção de sair, fazer planos e às vezes nem sequer Te consultar. Nos ajude, nos dê graça, Senhor, para que sejamos totalmente Teus, filhos amados em que o Senhor tem toda a alegria. Fortalece a gente, Senhor, não deixa a gente ser tragado por essa tecnologia, não deixa a gente ser tragado pelas distrações, não deixa a gente ser tragado pela preguiça, pela vagarosidade espiritual. Nos ajude a, nessa noite, nós renovarmos nosso pacto contigo, reatarmos a nossa aliança com o Senhor e, de fato, buscar o Senhor de todo o coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, nós possamos nos lançar aos Teus pés, contemplar a face do nosso Senhor e sermos transformados de glória em glória à Tua imagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.